Você já se perguntou por que uma minoria tão pequena como o povo judeu representa uma parte tão significativa da riqueza mundial? Qual é o verdadeiro segredo da prosperidade judaica? Não é sorte. Existe um código milenar, uma mentalidade financeira e valores enraizados que geram riqueza, geração após geração. E neste vídeo, eu vou revelar como isso funciona. Prepare-se para enxergar o dinheiro, o trabalho e o propósito com outros olhos. Mas só quem assiste até o final vai entender por que esse segredo é mais poderoso do que parece. Aquele que tem a capacidade de guardar dinheiro e vitórias é mais sábio do que aquele que só ganha. Provérbio judaico. A metade dos 10 homens mais ricos do mundo segundo a Forbes são judeus. Você acha que isso é uma coincidência? Não. Os judeus têm uma filosofia de vida que os orienta para a riqueza, uma filosofia de vida muito diferente de muitas pessoas. Estima-se que existam cerca de 14 milhões de judeus no mundo, dos quais 7 milhões estão espalhados por todo o resto do planeta devido à migração dessa etnia, inicialmente na Europa e América do Norte e o resto no do mundo. O que é chocante é como os judeus, sendo uma minoria, não só se destaca como exitosos empresários, como também brilhantes cientistas, artistas, filósofos, economistas, políticos, escritores, entre outros ramos do conhecimento, sem obviamente contar o judeu mais influente da história e da qual continuamos falando desde a fundação até hoje, Jesus de Nazaré, principal nome da fé cristã. Na internet existem teorias absurdas que abundam sobre a prosperidade dos judeus, alguns atribuem a certos rituais, outros a usura, ou seja, emprestar dinheiro a altas taxas de juros, qualificando os judeus de avarento e ganancioso, que é um absurdo e está muito longe da realidade, e neste vídeo você vai saber a verdadeira razão do sucesso dos judeus, sua mentalidade, e simplesmente a conexão da profundidade de sua doutrina teológica e como aplicá-la em todas as áreas da vida, entre eles é claro. O segredo número 1 que tem a ver com economia de trabalho e investimento. Para os judeus, não basta apenas receber uma herança, você tem que saber como mantê-la e fazê-la crescer, e para isso é muito importante que haja uma transferência de conhecimento de pais para filhos e entre a mesma comunidade desde a infância. Eles costumavam estudar seus 2 livros sagrados, que são a Torá e o Talmud. Esses 2 livros antigos têm assessoria em finanças e investimentos. Por exemplo, há o domínio judaico de 3/3, o que explica que uma pessoa deve tratar seu dinheiro entre 1/3 em terras, 1/3 em negócios, e 1/3 em liquidez para fazer mais negócios ou ter em caso de qualquer emergência. É um exemplo de diversificação buscando segurança através do longo prazo e não desperdiçar dinheiro com coisas que lhe dão felicidade momentânea, pois assim acabam perdendo tudo. Os judeus têm muito claro o que não querem em sua vida, tudo o que é temporário e que perde valor, e investem em coisas que dão dinheiro a longo prazo. Quanto aos judeus, é muito comum falar sobre dinheiro que o incorporaram à sua religião em seu dia a dia por milênios. Outra parte do segredo da riqueza judaico é que você deve sempre ter o seu próprio negócio. Para o judaísmo é desejável ser rico, pois é um meio que ajuda a melhorar a capacidade para servir a Deus, desde que ajude seus vizinhos a ter bastantes ganhos. Dentro do judaísmo não há impedimento para prosperar entre sua comunidade e família, eles se apoiam mutuamente e é vital que eles tenham seus próprios negócios e não pensar em trabalhar para outra pessoa. Os judeus entendem que você deve sempre buscar ser o proprietário de um negócio e não um funcionário, pois de fato um dos princípios ensinados no Antigo Testamento era permanecer unidos como nação e como raça, evitando a dependência de outras cidades. Isso veio levar os judeus a aprender a começar seus próprios negócios, em vez de ser usado por outra pessoa, como realmente aconteceu com esta cidade nos tempos da Alemanha nazista e que foi um dos motivos de sua perseguição. Este regime não há lugar para dúvidas de que o Holocausto tenha marcado muito aos judeus, pois eles já tinham raízes culturais e filosóficas caracterizadas na luta e resiliência, longe de exterminá-los, a propósito os tornou mais fortes. Novamente, parte do segredo dos judeus é que eles sabem da importância do reinvestimento no próprio negócio, sabem que o negócio vai fornecer riqueza a longo prazo. É por isso que eles reinvestem até o último dólar, ao contrário do que se acredita. Para o judeu, o mais importante é não acumular riqueza, mas para criar negócios e reinvestir, pois esses novos investimentos criaram uma boa qualidade de vida. Os judeus não são gananciosos, pelo contrário, eles veem o dinheiro como um meio e não como um fim.
E algo muito importante é que eles não consideram a doutrina franciscana que se espalhou por todo o mundo, que ensina que o dinheiro é ruim, que devemos glorificar a pobreza e que fazer cultura da pobreza, que ser pobre é bom, que ser pobre é sinônimo de honestidade e rico é sinônimo de ser desonesto. Para judeus essas atitudes são inadmissíveis. Você nunca verá um judeu invejar o próximo ou caluniar alguém que criou um negócio e teve sucesso, pelo contrário, você sempre os verá procurando oportunidades para crescer sua riqueza satisfazendo as necessidades do vizinho como as Escrituras ensinam. Os judeus viveram a dispensação, o que significa a dispersão do povo judeu em todo o mundo, e este feito tão desagradável que eles conheceram, eles capitalizaram muito bem usando isso a seu favor. Essa dispersão fez com que os judeus tenham amigos e família por todos os cantos, e claro, enquanto melhorar os contatos você tem mais facilidade, você pode fazer negócios de dinheiro e bons investimentos. Os judeus têm aplicado o conceito de networking por milênios entre eles, se apoiando e se alguém da comunidade montar um negócio, eles todos se reúnem para ajudá-lo a prosperar. Para os milionários judeus é muito importante ter uma boa reputação dentro da comunidade, para sempre terem as portas abertas a novos negócios e oportunidades. Tratar bem um funcionário é vital para a empresa funcionar corretamente. Quando você constrói uma reputação de justiça com os seus funcionários, eles vão te respeitar muito e vão ser fiel à sua empresa e às suas ideias. Os judeus levam isso tão a sério a tal ponto que para a religião dos judeus, pagar salários atrasados pode significar um pecado comparável ao homicídio. Em boa parte de sua história por serem sempre perseguidos, eles acumularam conhecimento, porque o conhecimento é algo que ninguém pode remover. Mais de 20% dos ganhadores do Nobel são judeus, pois transmitem conhecimento de pai para filho para fazer suas fortunas não apenas ficar, mas crescer com o tempo. Portanto, para a comunidade de conhecimentos judaicos como sabedoria, dinheiro e como multiplicá-lo é muito importante, pois eles nunca serão capazes de remover e se você sabe como ganhar dinheiro mesmo que um dia levem tudo de você, com o tempo você pode recuperá-lo e ter o mesmo ou mais fortuna do que antes. Dinheiro não cresce em árvores. É por isso que o ditado que diz, tire toda a fortuna das pessoas ricas e distribua entre os pobres, você verá que, em questão de tempo, os ricos voltam a serem ricos, e os pobres voltam a serem pobres. Este é um fato indiscutível e já foi mostrado porque os pobres, eles não têm uma cultura de dinheiro, longe disso os pobres não têm educação financeira, eles tendem a gastar em coisas inúteis que perdem valor ao longo do tempo. Enquanto os ricos gastam seu dinheiro com cuidado, eles investem em ativos que lhe geram cada vez mais dinheiro. Na verdade, existem muitas pessoas que nascem na extrema pobreza e acabam se adiantando, e em muitos casos sendo milionários, e isso é uma questão de mentalidade dessas pessoas. Por mais que elas nasceram na pobreza, têm mentalidade milionária e elas não precisam ser judeus para serem ricas, mas tudo é uma questão de mentalidade. Enquanto tem outras pessoas que mesmo sendo classe média pode acabar na pobreza, porque tem uma mentalidade de pobreza, porque a única coisa que sabem fazer é estar reclamando, culpando os outros, culpando o governo, culpar a circunstância e, eles chegam ao ponto de culpar os ricos, como os ricos são culpados de toda a sua pobreza. A realidade é que hoje no século XXI tudo é mentalidade. Hoje estamos em um tempo onde a economia do conhecimento vem crescendo e as oportunidades estão ficando mais acessíveis e iguais para todos. Vai mais longe, tem gente que usa seus telefones celulares para empreender, fazer negócios, enquanto há outros que apenas usam para olhar as redes sociais e perder tempo. Outro pilar da parte fundamental do segredo judaico para a riqueza é que eles vivem abaixo de suas possibilidades econômicas. É muito difícil ver um judeu, por mais próspero que seja, desperdiçar dinheiro em luxos, em coisas inúteis. Para eles é melhor ter poder econômico que aparentar ser rico, mas para os outros, como você verá, isso é totalmente oposto do que os pobres fazem. Eles vivem além de seus meios e completamente imersos em dívida para pagar coisas inúteis que não geram nenhum valor, como roupas caras, celulares de última geração e todos os tipos de coisas inúteis e inconsequentes que você pode imaginar. Com certeza você conhece alguém assim, deixa aí nos comentários.
A cultura judaica tem uma clara posição contra dívidas porque eles estão cientes da escravidão que é gerado. Na Torá diz claramente que o Senhor abrirá seu bom tesouro para vocês, os céus para dar chuva à sua terra e seu tempo e para abençoar todo o trabalho da tua mão e emprestarás a muitas nações, mas você não deve pedir emprestado. É muito claro o que as escrituras dizem, e em outra parte do livro de Provérbios diz que o devedor é um escravo do devedor. Esta é a razão pela qual você dificilmente pode encontrar um judeu inundado de dívidas, porque eles sabem que são prejudiciais e que não precisam deles. O empresário e político israelense Margalit disse que um imigrante é uma pessoa sem dinheiro procurando oportunidades, enquanto uma nação de imigrantes é uma nação de empresários. Isso é totalmente verdade. Na verdade, com pouco mais de 7 milhões de habitantes, só Israel tem mais empresas listadas, desde que todos na Europa. Este é o segredo judeu para a riqueza e poderíamos passar muitas horas estendendo a mão e falando sobre essa filosofia de vida judaica que os leva para a prosperidade. Um segredo e um modo de vida que você pode aplicar a partir deste momento mesmo sem ser judeu. O judaísmo é simplesmente uma filosofia de vida. Chegar até o final já mostra que você está pronto para dar um salto na sua mentalidade. E por isso, eu quero te entregar um bônus poderoso, os 7 princípios que fizeram do povo judeu um dos mais prósperos do mundo. Prepare-se, porque esse conhecimento pode mudar sua rota. 7 princípios da prosperidade judaica. 1. Educação como base da riqueza. No judaísmo, o estudo é sagrado. Desde cedo, as crianças são ensinadas a valorizar o conhecimento. Se você quer prosperar, invista em aprender. Eles entendem que a sabedoria gera oportunidades, e que a mente é o maior ativo de todos. 2. Transmissão de valores geracionais. Os judeus passam não só herança, mas sabedoria financeira e ética de trabalho de geração em geração. Isso cria um ciclo contínuo de crescimento e visão de longo prazo. 3. Valorização do trabalho honesto. Trabalhar não é maldição. É uma bênção. No pensamento judaico, o trabalho é uma forma de servir a Deus e à comunidade. Prosperidade vem quando há integridade, excelência e propósito. 4. Caridade e justiça, tzedakah. Parte essencial da riqueza é saber compartilhar. Os judeus praticam a tzedakah, que vai além da doação, é obrigação moral ajudar os outros. Isso cria redes de apoio e reciprocidade. 5. Mentalidade de dono e iniciativa. Eles são ensinados a assumir responsabilidades, empreender e resolver problemas. Por isso, tantos judeus se destacam como líderes, empresários e inovadores. A prosperidade começa quando você para de pensar como empregado e começa a pensar como construtor. 6. Planejamento e visão de longo prazo. O judeu não vive para o agora, vive para a próxima geração. Economizam, investem, pensam em legado. Prosperidade é o resultado de decisões inteligentes ao longo do tempo. 7. Aliança espiritual com o propósito. A prosperidade não é apenas material, é espiritual. Eles acreditam que Deus deseja o bem do seu povo, e que prosperar faz parte de um propósito maior. Isso gera uma força interna, uma autoconfiança ancorada na fé. A verdadeira prosperidade começa dentro, quando mente, alma e propósito estão alinhados. Que esses princípios não fiquem só no vídeo, mas se tornem parte da sua caminhada. Até o próximo, e que a sabedoria te acompanhe sempre. Shalom!